Tá, mas e se você escutasse nas aulas de história que a independência do Brasil foi feita por mulheres? Você acreditaria? Olá, meu nome é Giovanna Trevelin, sou historiadora e esse é Uma Dose de História, um canal de história no YouTube. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre aquela parte da história da independência do Brasil que a gente não aprende na escola nem no nosso cotidiano, que é a atuação das mulheres no processo de emancipação do Brasil em relação a Portugal. Quando eu descobri que as mulheres também participaram intensamente das guerras de independência, novos mundos se abriram pra mim, assim. Era como se eu fizesse parte dessa história de alguma forma, é como se ela dissesse respeito a mim também. E eu fiquei muito obcecada em estudar as participações todas que aconteceram, principalmente ali naquela região do Recôncavo Baiano, que eu citei no outro vídeo sobre o 7 de setembro. E então eu descobri que essa história da independência também é uma história das mulheres. E hoje eu vou compartilhar um pouco delas com vocês também, porque é coisa boa pra ser compartilhada, né? Vamos lá então falar um pouco das histórias dessas mulheres que estavam nesses embates contra as tropas portuguesas. Vocês já escutaram falar de Maria Filipa de Oliveira? Se não escutaram, esse é o momento. Vamos parar um pouquinho aqui comigo. Maria Filipa simplesmente fez muito mais que o imperador daquele período, viu, Dom Pedro? Porque é muito fácil ir lá na beira de um rio e gritar que o Brasil tá independente, sendo um monarca português. Eu nunca vou me cansar de falar mal do Dom Pedro, ou de qualquer monarquia que me venha aí na história. Mas enfim, Maria Filipa. Maria Filipa de Oliveira, mulher negra, descendente de sudaneses. Naquele contexto das guerras da independência, era uma mulher ex-escravizada, né? Trabalhava como pescadora, como marisqueira e também como comerciante. Ela liderou um grupo de mulheres chamado Batalhão das Vedetas, que foi extremamente importante para expulsar as tropas portuguesas da ilha de Taparica, porque afinal, Maria Filipa era da ilha de Taparica, localizada no Recôncavo Baiano. A gente sabe só o nome de 4 delas, que é o nome de Maria Filipa, Brígida do Vale, Marcolina e Joana Soleiro. Gente, é um grupo de 40 mulheres. Como que a gente sabe o nome de 4? A historiografia pecou um pouco com a gente, tá bom? Porque não é possível esse desinteresse, né? É possível, tanto que tá sendo. Mas é um esquecimento seletivo, vocês não concordam que é um esquecimento seletivo? Porque assim, ó, pensa comigo. A gente tá aqui num território imenso, de dimensões continentais. A capital do território nesse momento era o Rio de Janeiro, totalmente distante do Recôncavo Baiano, onde se localiza, né, a ilha de Taparica, Cachoeira, onde Maria Quitéria lutou, Salbara, que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí, como que essas pessoas que estão lá sofrendo fortes investimentos de tropas portuguesas após o 7 de setembro, após o famoso grito lá do Dom Pedro, né, que eu falei no outro vídeo, se você não viu o vídeo do 7 de setembro, vai lá e assiste aí, porque vai preparar um pouco pro que eu tô falando aqui. Mas enfim, quem que vai proteger essas pessoas? Quem que vai fazer com que os portugueses não voltem pro território, não adentrem o território? São pessoas populares, são as mulheres, Maria Filipa, entendeu? As vedetas. E aí a gente não sabe a história delas. Tem alguma coisa errada aí. Para vocês terem ideia, a gente mal sabe como foi fisicamente, como era Maria Filipa fisicamente. Porque só em 2005, uma mulher, que eu vou deixar o nome dela aqui porque eu não me lembro agora, e tinha que ser uma mulher, né, gente, pra ir atrás da nossa história, porque homens, assim, qual que é o interesse dos homens, né, pela história das mulheres? Enfim, críticas à parte. Só em 2005 que foi feito um retrato de Maria Filipa a partir de relatos orais, de fontes orais sobre como ela era, né? Era muito comum a gente encontrar desse período, é muito comum, né? Relatos, por exemplo, de pessoas religiosas dessas regiões que atuaram, né, nesses embates também, do próprio marechais, essas coisas assim, desses exércitos que comandavam de alguma forma. Na verdade, tinha um marechal, o Marechal Labatut, que era um marechal francês que lutava ali na região de Salvador, que a gente tem alguns relatos deles que essas mulheres aparecem em algum momento. Então, essas fontes que embasam a história, o mínimo que a gente sabe sobre a atuação das mulheres na região do Recôncavo Baiano no contexto dos embates da independência. Então, para vocês verem, só para fechar minha argumentação sobre isso, a gente precisa saber, a gente precisa se interessar por essas histórias, porque elas foram extremamente relevantes para que o território se tornasse independente de Portugal. Ponto. E tá, voltando pra Maria Filipa, depois desse parênteses gigante, né? Porque começa o negócio e não termina. Maria Filipa liderou o Batalhão das Vedetas, né? Junto com outras mulheres negras, mulheres indígenas. Em dado momento, os homens também começaram a participar desse grupo. E teve um episódio em específico que foi derradeiro para os portugueses, que foi quando algumas mulheres desse grupo atraíram os portugueses para a praia na calada da noite, embebedaram esses portugueses e aproveitaram esse momento para dar uma surra de galho de cansanção nesses homens tudo. Galho de cansanção, não vou me lembrar agora qual que é o nome que a gente utiliza para galho de cansanção, acho que eu vou colocar aqui, mas é uma planta que dá uma coceira, uma alergia gigante que irrita a pele.
assim, elas simplesmente sabiam que essa planta fazia isso e elas se adornaram com a planta, assim, né? Claramente tinha um lugar que não fosse irritar a própria pele, porque elas são inteligentes, elas eram inteligentes. E aí, traíram esses homens ali pra praia, deram uma surra de galho de cansanção, enquanto umas surravam os homens, outras queimavam embarcações. Se isso não é incrível, eu não sei o que é, sabe? Então, assim expulsaram os portugueses. É lógico que eu tô resumindo, assim, vários embates e batalhas e dificuldades em um único episódio, mas é só pra gente entender, a partir desse episódio, como foi necessário se utilizar de estratégias do cotidiano para vencer essa luta, vencer essa guerra de independência na Ilha de Taparica. Uma coisa muito importante pela qual Maria Filipa também foi responsável foi a comercialização de mantimentos, né? Ela tinha um conhecimento muito grande da região, da geografia da região ali, e também de navegar por aquelas partes lá, por aqueles lugares. E através do Rio Paraguaçu, ela comercializava alimentos em outras regiões, trocava informações sobre estratégias de guerra, trocava armamentos, né, que era possível no período, porque claramente as pessoas não tinham o mesmo armamento das tropas portuguesas, né, é uma luta totalmente injusta, se a gente for pensar. Mas ainda assim conseguiram se utilizar dos recursos que tinham. E vamos não tentar romantizar isso também, né, porque, história incrível, heróica e tudo mais, mas dificuldades, muitas, principalmente sendo mulher, nesse período, né, de intenso descaso com a nossa existência. Mas venceram as tropas portuguesas na Ilha de Taparica, gente. Maria Filipa. Então, assim, vamos se aprofundar na história de Maria Filipa, por favor, porque vamos descobrir também outros nomes, porque não é possível que a gente não tá usando Maria Filipa como referência da independência do Brasil. Salbara, região do Recôncavo Baiano, que teve forte atuação de mulheres negras, pela independência do Brasil. Falei lá no outro vídeo que 2 de julho foi a data que o Brasil ficou independente na Bahia. Na madrugada de 2 de julho, existe essa manifestação cultural chamada Caretas do Mingau, onde as pessoas se vestem de branco, assim, colocam um pano branco na cabeça. Seguram arminhas de brinquedo, assim, né? Não é arma exatamente, como que é o nome daquilo, daquele armamento? Baioneta? Não sei, não vou lembrar agora. Panelas na cabeça, batendo, gritando, olha o mingau. E eu vou explicar tudo isso. Calma, eu vou explicar tudo isso, por que isso tudo acontece. Existe uma história muito popular na região, de que no contexto das guerras de independência, as mulheres auxiliavam os maridos e filhos que estavam lá nos embates, levando armamentos e comida na calada da noite. E os portugueses, quando viam essas mulheres, pensavam que eram almas penadas e saíam correndo, né, dessas almas penadas que eles achavam. Essa é uma história muito popular que se popularizou com o tempo na região. Mas hoje temos registros de que essas mulheres realmente lutavam corpo a corpo contra as tropas portuguesas. Elas iam pro embate, pegavam em armas, por isso a arma de papelão na manifestação. Enfim, não é que elas não faziam as comidas pros homens e etc, não é isso? Poderiam fazer também. Mas não é essa a questão central. A questão central é que as mulheres também participaram dos embates, enfrentando essas tropas. Também, né, foram lá na frente e lutaram contra os portugueses. E aí a gente tem hoje essa manifestação chamada Caretas do Mingau, em toda a madrugada do 2 de julho, que rememora essas mulheres. Já que a história oficial não tá fazendo isso, lá em Salbara a manifestação tá fazendo, tá bom? Porque dessas mulheres que se tem registro nos relatos lá do Labatut, do general Labatut, aquele francês lá, que liderou uns embates em Salvador e tudo naquela região. Ele relata esse enfrentamento a partir dessas mulheres também. Por que mingau? Tem um estudo que me baseia muito, que é o estudo do pesquisador Bel Salbara, que é um pesquisador da região. Vocês podem procurar mais sobre ele. Eu vou deixar aqui também o trabalho dele, que ele escreveu sobre as manifestações do 2 de julho. Existem algumas questões sobre isso. Quer dizer que a questão do mingau remonta muito a uma africanidade, a uma descendência, a uma conexão com a descendência africana. Há também a questão de que, nesse contexto, Salbara era uma região muito produtora, né? Da farinha de mandioca, por exemplo. No contexto de guerra, dos embates, era muito comum que a fome fosse um fator central. Então, realmente, a questão do mingau, né? Desses alimentos, era muito importante para o abastecimento da região. Enfim, gente, e daí temos as mulheres de Salbara, essas mulheres que são relembradas hoje, até os dias atuais, por conta dessa manifestação em Salbara, que deveria virar uma manifestação nacional, entendeu? A gente deveria estar falando sobre isso para comemorar a independência. E a gente mal sabe também os nomes, a gente não tem nomes das mulheres daquele contexto, a gente tem essa história geracional, né, que se conta, principalmente na região. A gente tá pecando aqui muito com isso também.
que as pessoas de lá se conhecem parte dessa história a partir das gerações e dessas manifestações, né? Então é isso, minha gente. Eu falei sobre 2 grupos aqui, né? 2 regiões. Mas também não é só isso, a gente tem Joana Angélica, Maria Quitéria. Aliás, tem relatos de que Maria Quitéria e Maria Filipa lutaram juntas também, né? Em dado momento dos embates. Mas enfim, se vocês querem ouvir mais sobre as mulheres, se vocês querem outras histórias, se vocês querem que fale de Joana Angélica, de Maria Quitéria, sobre outros embates que ocorreram, deixe aqui nos comentários, né? Se vocês gostaram. Bom, então é isso, gente. Vamos estudar as histórias das mulheres, vamos aprender mais sobre as histórias das mulheres, vamos conhecer essas outras atuações dentro da nossa história, porque a história do Brasil também é composta pela história das mulheres. Então é isso, gente. Eu quis trazer um pouquinho aqui pra vocês essas histórias, pra gente só tentar expandir um pouco o nosso referencial histórico sobre os acontecimentos que a gente comemora até os dias atuais, entender que as coisas são muito mais amplas do que a gente imagina, do que a gente aprende desde a nossa infância. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo para as pessoas conhecerem Maria Filipa, para as pessoas conhecerem as mulheres de Salbara, para as pessoas se interessarem e pesquisar sobre essas mulheres. Aqui também se inscrevam no canal, por favor, porque eu gosto muito de falar sobre essas coisas com vocês. Eu tô gostando muito de fazer esses vídeos. E também não esqueça de comentar a sua opinião sobre isso, o que você quer ver aqui, se você gostou ou não gostou. Então, a gente se encontra na próxima. Um beijo!